Eu queria muito agradecer às nossas coordenadoras de subespecialidade, a doutora Adriene Campos, a doutora Ive Braga e a doutora Paula Figueiredo, que têm estado super engajadas e feito um trabalho maravilhoso para a sociedade. Elas são responsáveis por essa live. Então, queria deixar meu agradecimento e passar a palavra para o nosso presidente, o doutor Rogério Augusto Pinto Silva, e Rodrigo, Érica, o meu muitíssimo obrigada, porque pessoas tão relevantes quanto vocês nas nossas lives são muito importantes para a gente trazer esse público. Nós tivemos até às 18 horas 199 inscritos para a nossa live. Então, muito obrigada, Rogério. Olha, fazer minhas as palavras da Luciana, agradecer, né, o empenho, né, da Ive, da Adriene, né, da Paula em fazer esse webinar com esse assunto tão relevante, né, e tão importante. A gente sabe que tem cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, né, segundo o INCA. É uma doença que ainda com uma prevalência muito alta, terrível, infelizmente pega muitas mulheres, né, e realmente esse assunto da mulher jovem é extremamente relevante, porque está um assunto, a meu ver, bem mais agressivo do que em outras idades. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né, cumprimentar novamente as colegas por esse webinar, né, pedir desculpas pelo atraso, tive uma pequena confusão aí no negócio da sala, com mais de um link, mas espero que vocês compartilhem o link correto, que está aqui no chat, viu? Se algum colega não tiver conseguido entrar, por favor, passe o link correto, que é o que termina em 30363. Então, gostaria de passar a palavra, né, para a Ive, para a Adriene, que são as coordenadoras desse webinar. Tchau. Obrigada, Rogério. Então, meu nome é Adriene Moraes Campos, essa é a 5ª live da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. A gente escolheu como tema o câncer de mama na mulher jovem. Podemos fazer, né, a mais, aonde estamos perdendo. Então, nossos palestrantes são o Dr. Rodrigo Guindalini, ele graduou-se e fez residência médica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, foi residente em Oncologia Clínica e realizou doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, fellow na Universidade de Chicago, atualmente atua como oncologista clínico e oncogeneticista da Oncologia DOR. Depois, nós teremos a doutora Ive Braga de Paula, grande amiga, médica radiologista do Instituto Horizonte, Clínica Radiológica Conrad, Instituto Hermes Pardini, coordenadora da subespecialidade de mama do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia, e Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Por fim, doutora Érica Marina Sola Negrão, mestre pela Fundação Antônio Prudente e doutoranda pela Unicamp, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo CBR, médica radiologista do Hospital do Amor, Unidade Campinas, São Paulo. Após essas palestras, a gente vai abrir para discussão. Então, doutor Rodrigo, pode compartilhar sua tela. Eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um tópico que realmente é muito comum nas consultas com o oncologista e oncogeneticista. Com os oncologistas, as mulheres, quando chegam super assustadas, né, com o que vem acontecendo, o aumento de incidência de câncer de mama em mulheres jovens, e como oncogeneticista, muitas dessas pacientes são encaminhadas para que eu possa fazer o aconselhamento genético delas, né? Então, o que acontece com a literatura sobre essas mulheres nos últimos tempos? Então, eu vou dividir a minha fala aqui em 3 grandes tópicos, né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia do câncer de mama no Brasil, e depois vamos falar um pouco sobre os recentes estudos publicados sobre câncer de mama em mulheres jovens, tanto em relação à incidência, mortalidade, e também entrar na parte de síndromes hereditárias de predisposição a câncer de mama. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre considerações especiais que a gente tem que ter no manejo dessas pacientes com câncer de mama abaixo dos 40 anos de idade. Como já mencionado pelo Dr. Rogério,
né, o câncer de mama é o câncer da mulher mais incidente no Brasil. Estimativas do INCA acreditam que cerca de 73 mil novos casos anos estejam acontecendo entre as nossas mulheres no Brasil como um todo. Sem dúvida, é a causa mais relevante, né, de preocupação entre as mulheres quando você avalia em termos de incidência. Existe... Rodrigo, vou te Oi? interromper só um pouquinho, mas eu acho que não está compartilhando o seu slide, está só no primeiro slide, não sei se você já passou algum. Não. Então, peraí, deixa eu... Já passei. Peraí, só um minutinho. Deixa eu fazer... Foi agora? Agora sim, agora ok. Foi? Então tá bom. Então, aqui é aquela figura clássica do INCA, né, mostrando a incidência dos cânceres nas mulheres e o câncer de mama em primeiro lugar, né? E, recentemente, na literatura, nós temos observado uma crescente, um número crescente de publicações em relação à mudança da epidemiologia da incidência de câncer de mama em mulheres jovens. Eu poderia ficar aqui dissecando todos esses artigos, mas eu acho que isso realmente não vem ao caso nesta apresentação. Mas aqui, para aqueles que desejam um pouco de literatura sobre isso, são algumas referências. Eu vou falar um pouquinho sobre três artigos especificamente nesse cenário. Esse trabalho publicado pela equipe do ICESP, que avaliou cerca de 12.500 mulheres que foram tratadas naquela instituição de 2009 a 2020. E vocês podem ver aqui uma tendência muito forte em relação ao aumento da incidência nas mulheres abaixo de 40 anos. Quando você compara as mulheres que entravam no ICESP em 2009, a porcentagem era de 7,9% de mulheres abaixo de 40 anos. Em 2020, essa porcentagem ultrapassou 20%. E aqui as curvas mostram essa tendência, pelo menos naquela instituição, de aumento da incidência de casos de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos. O Estudo Amazônia, um dos principais estudos de epidemiologia do câncer de mama realizado aqui no Brasil, uma iniciativa extremamente importante do grupo GBCAM. Eles publicaram no JCO Global Oncology esta revisão de pacientes que tinham, dentro do estudo, diagnóstico abaixo de 40 anos. E a porcentagem de pacientes que tinham, no estudo Amazonas, câncer de mama abaixo de 40 anos era de 17%. Então, eles fizeram uma análise de pacientes, das características clínico-patológicas, a apresentação clínica daquelas pacientes que tiveram câncer abaixo de 40 anos e aquelas que tiveram acima de 40 anos. Então, para começar aqui, a gente vê uma diferença em relação aos subtipos do câncer de mama. Vocês podem ver aqui que as mulheres abaixo de 40 anos tinham uma maior probabilidade de terem cânceres luminal B e também triplo negativo, enquanto que as mulheres que tinham cânceres diagnosticados acima dos 40 anos, mais tumores luminais A. Também é importante a gente avaliar aqui em relação a estadio clínico, ao diagnóstico. As mulheres abaixo de 40 anos tinham um estadio mais avançado ao diagnóstico, estatisticamente significante, principalmente o estadio 3, as mulheres mais jovens. O grau 3 também era mais frequente e o tamanho do tumor, tanto T3 e T4, era mais frequente também nas mulheres jovens diagnosticadas abaixo de 40 anos. E esse estudo ele mostra a mortalidade, né, a distribuição de mortalidade de câncer em pacientes, quando você comparava o ano de 1996 e 2017. Então, vocês podem ver aqui um aumento de mortalidade em relação às pacientes que desenvolveram câncer. Aqui, olhando já um mapa, né, do Brasil, de uma forma bastante... graficamente, é muito claro que você vê que
que está aumentando a mortalidade naquelas pacientes em 2017. Portanto, né, a pergunta que se faz é: por que isso está acontecendo? Por que está aumentando a incidência de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos no Brasil? E a primeira resposta, mais direta que nós recebemos, é que nós estamos mudando o estilo de vida, né, tanto homens como mulheres, e isso pode estar impactando diretamente no aumento de incidência de câncer de mama nessas mulheres jovens. Muitas mulheres não estão tendo filhos, ou aquelas que têm filhos estão tendo numa idade mais avançada. E a gente sabe que um dos fatores protetores contra câncer de mama é ter filhos abaixo dos 25 anos de idade. Além disso, as mulheres que não têm filhos não amamentam. Então, essas mulheres também não têm esse outro fator protetor. Existe também uma preocupação crescente em relação ao padrão de dieta que nós estamos consumindo e a vida sedentária que nós estamos tendo. Portanto, esses outros fatores podem estar impactando de forma significante também no aumento de risco de câncer de mama em mulheres jovens. Obesidade e álcool eu coloco aqui como interrogação, porque eles estão mais associados ao aumento de risco de câncer na pós-menopausa, tá? Então, a gente deixa aqui como uma interrogação em mulheres jovens. Não quer dizer que eles não possam ter alguma relação, certo? E em relação à mudança dessa epidemiologia do câncer de mama nas mulheres no Brasil, o que nós temos de referência para conduzir essas mulheres? A gente sabe que o Instituto Nacional do Câncer, ele orienta a fazer mamografia a partir dos 40 anos, e que ela seja a cada 2 anos. A maior parte das sociedades brasileiras médicas recomendam mamografia a partir dos 40 anos de idade, que seja feita anualmente, certo? Mas a gente sabe que quanto mais precoce a gente recomenda mamografia para paciente, principalmente mulheres abaixo de 40 anos, você tem realmente uma possibilidade de perder esses tumores. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que nós vamos fazer, né, com essa tendência de diminuição da idade do diagnóstico na nossa população brasileira? Será que a gente não tem que realmente colocar isso em discussão junto com a equipe do INCA, esses novos dados? Será que a gente não tem que realmente ter uma mudança de atitude dentro desse cenário? E é super importante trazer à tona, quando você vai falar sobre o diagnóstico de tumores em mulheres jovens, que eles são diferentes. Então, eles têm subtipos mais agressivos, uma maior chance também da doença ter um desfecho pior, uma doença ao diagnóstico mais avançada, com um subtipo mais agressivo. Portanto, talvez a gente tenha que estabelecer estratégias de rastreamento para essas pacientes de forma diferenciada. E como que a gente pode refinar isso, né? É lógico que todos esses fatores de risco de hábito de vida que nós estamos tendo é algo que tem que ser enfrentado pela nossa sociedade. A gente tem que reconhecer isso e tomar atitudes para que isso seja revertido. Mas dentro desse cenário aqui, nós temos uma oportunidade, porque a gente sabe que uma porcentagem significante dos casos de câncer que acontecem em pacientes jovens, além desses fatores ambientais poderem estar atuando, existe uma possibilidade também de fatores genéticos estarem também como um protagonista nessa situação. Então, é muito mais comum você encontrar alterações genéticas de predisposição a câncer em pacientes jovens do que caso você investigue em pacientes acima dos 40 anos. Então, quando a gente começa a falar sobre risco de como a gente vai lidar com pacientes jovens e como que a gente vai querer melhorar a nossa abordagem para essas pacientes, é impossível a gente não entrar especificamente no assunto de câncer hereditário. Eu não estou dizendo aqui que o câncer hereditário está aumentando com o passar do tempo. Não é isso. A gente sabe que o câncer hereditário vai ser 50% de transmissão, então isso não vai aumentar progressivamente. No entanto, os fatores de risco que aumentam o câncer
na população geral, eles também impactam as mulheres que têm predisposição hereditária a câncer. Então, talvez aquela mulher que fosse ter o câncer aos 45 anos, ou talvez aos 60 anos, talvez ela possa estar tendo algum impacto e tendo câncer mais jovem também, certo? Então, para a gente tentar identificar qual que é o retrato do câncer hereditário e como que a gente pode levar essa discussão à frente, como te ajudar melhor as pacientes com câncer de mama jovem, a gente precisa entender qual que é a frequência e o espectro de mutações de pacientes que desenvolvem câncer hereditário no Brasil. E, para isso, a gente precisa fazer estudos com um N de pacientes bastante relevante. E esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês pegou uma população de aproximadamente 1.700 mulheres com câncer de mama. Todas tinham sido submetidas a um painel multigênico, ou seja, uma análise de vários genes que poderiam ter aumentado a probabilidade, ou seja, o fator causal daquela doença, e comparou esses achados com um banco de dados de mulheres controles que não tinham tido câncer. Esse banco de dados tinha aproximadamente 19 mil pacientes brasileiros. Então, todas essas pacientes, entre 2015 e 2017, foram encaminhadas para fazer uma avaliação de painel multigênico, que englobava cerca de 20 a 38 genes, sendo que todos os genes mais relevantes de predisposição hereditária a câncer são esses aqui abaixo, os 14 mais relevantes, que são os de alta penetrância. O que significa genes de alta penetrância? Que aumentam mais do que 5 vezes a chance dessa paciente desenvolver câncer de mama quando comparado à população geral, caso essa mutação nenhum desses genes seja presente. E os genes de moderada penetrância, que aumentam em torno de 1,5 a 5 vezes o risco, quando comparado à população, de desenvolvimento de câncer nas pacientes portadoras dessas mutações. Então, aqui estão os genes que são atualmente associados à predisposição hereditária a câncer de mama. Todas as mulheres desse estudo foram sequenciadas para todos esses genes. O que nós encontramos? Então, quando você pega a população em geral que foi encaminhada para esse estudo, e essa população ela tem um viés de seleção, porque foram pacientes que foram encaminhadas para o teste genético, então elas tinham algum fator que levantou a suspeita de câncer hereditário, portanto, 1 em cada 5 mulheres nesse estudo foi identificada com uma mutação de predisposição a câncer. Quando você pega qualquer mulher sem selecionar previamente por idade, história familiar e tudo mais, a gente sabe que essa probabilidade de você encontrar uma mutação é menor, provavelmente gira em torno de 5 a 10% no máximo. Mas dessa população, que é uma população enriquecida, você teve 1 para cada 5, 20%. O que é interessante de notar é que 50% dessas pacientes, quando vêm positivas, o teste genético identifica uma mutação ou no gene BRCA1 ou no gene BRCA2. E essa apresentação de que 50% dos cânceres hereditários acontecem por mutações em BRCA1 e 2, ela se repete em praticamente todas as outras populações do mundo. No entanto, o que difere a nossa população em relação ao espectro de mutações de genes de predisposição a câncer relacionadas ao resto do mundo? O terceiro lugar, o gene que vem em terceiro lugar é o gene TP53 na nossa população. E isso não acontece em outras populações do mundo. O gene TP53, que é responsável pela síndrome de Li-Fraumeni, normalmente fica em um dos últimos lugares dos genes de predisposição a câncer quando a gente analisa outras populações. E por que isso acontece? Isso é importante para a sociedade aqui de radiologia de Minas Gerais. Porque na região sul e sudeste do Brasil, existe uma grande frequência de uma mutação no gene TP53, que é chamada uma mutação chamada R337H, que tem uma frequência muito, muito maior na nossa população da região sul e sudeste, quando comparado com o resto do mundo. Existem estudos mostrando que 1 para cada 300 nascidos vivos, no estudo feito no teste do pezinho, essa mutação pode estar presente na nossa região. Portanto,
Quando você considera a mutação que nós chamamos de mutação brasileira de liferalmente P53R37H, a gente sobe muito no ranking dos genes importantes, o TP53 da população brasileira. Então, o que a gente tem que saber? BRCA1 e BRCA2, 50%. Terceiro colocado, TP53, R337H, muito mais comum na região sul e sudeste do Brasil, impactando de forma relevante o aumento de risco em mulheres jovens na nossa população. Agora, vamos voltar aqui, eu estava falando isso de uma forma geral, vamos voltar aqui para as mulheres jovens. E eu fiz aqui, nesse estudo, uma divisão específica para qual é a frequência de mutações se eu fizer um recorte, ao invés de eu pegar toda a população, eu avaliar de uma forma diferenciada as mulheres que tinham um câncer abaixo dos 35 anos. E olha que interessante. Se você analisa somente as mulheres abaixo de 35 anos, a probabilidade de você encontrar uma mutação é de 26%. Então, é 1 para 4 mulheres. Se você testar a mulher abaixo de 35 anos, você vai encontrar uma predisposição hereditária a câncer, que foi o fator causal daquela doença. Então, isso é extremamente importante. E aqui você pode ver em relação aos genes, mais uma vez, BRCA1, BRCA2 e TP53 são os genes mais importantes. Então, quando a gente fala de mulher jovem, a gente nunca pode esquecer que a gente tem que lembrar que essas mulheres têm uma probabilidade maior de serem portadoras de uma predisposição hereditária a câncer. Quando você analisa locais diferentes do Brasil, e esse estudo aqui analisa a região Nordeste, olha só que interessante quando você analisa o espectro de mutação. Esse estudo ele avaliou 173 mulheres aqui na região Nordeste. O TP53 aqui na região Nordeste ficou em último lugar como mais frequente. Por quê? Porque na nossa população aqui da região Nordeste, essa mutação brasileira não é muito comum, se você compara aqui com aquele estudo que foi nacional. Então, dependendo de onde você está, você está atuando como médico, isso tem uma grande diferença. Existem outros estudos brasileiros que validaram que a frequência em pacientes jovens é realmente muito relevante de mutações de predisposição a câncer. Este estudo, com 80 mulheres abaixo de 35 anos, só BRCA1 e 2, 16,5% de pacientes mutados. Aqui não está levando em consideração os outros genes. E esse outro trabalho aqui do AC Camargo, mostrando uma frequência, essa daqui já com 4 genes sendo analisados, de 22%. Então, validando aqueles números de alta frequência que foram vistas no estudo maior que eu acabei de mostrar para vocês com mais detalhes. Portanto, quem são as mulheres que a gente precisa levantar suspeita de que ela seja uma mulher que tenha desenvolvido câncer hereditário? Hoje, o NCCN recomenda que nós façamos uma avaliação genética para todas as mulheres que têm câncer de mama abaixo de 50 anos, todas as mulheres com tipo triplo negativo, todas as mulheres que têm diagnóstico de tumores ao longo da vida sincrônicos ou metacrônicos de câncer de mama, todos os homens com câncer de mama, todas as mulheres com histórico de câncer lobular e câncer gástrico difuso hereditário, todas aquelas com ancestralidade judaica ashkenazi e aquelas com história familiar. E aqui ele é bem generoso, o NCCN, basta uma história familiar nem tão relevante. Uma mulher, um parente de primeiro ou segundo grau com diagnóstico de câncer de mama, ovário, pâncreas, próstata metastático já é suficiente para recomendar uma testagem. Quanto maior o número de parentes com câncer desses tumores, maior é a indicação. E o que acontece no Brasil? Isso está disponível no Brasil? A resposta é sim. Desde 2014, a gente pode testar mulheres para BRCA1 e 2 e outros genes associados a câncer de mama. Essa aqui é a recomendação da rol da ANS 2021 de cobertura obrigatória, dizendo que todas as mulheres abaixo de 35 anos, independente do histórico familiar e tipo histológico, eu posso pedir o teste genético. Então, olha que interessante essa discussão aqui de mulheres jovens. Na população brasileira, já é possível fazer essa testagem para essas pacientes. Então, essa aqui é a recomendação para testar BRCA1 e BRCA2. Só que existe um outro capítulo do rol da ANS que fala o seguinte:
se a paciente preenche critério para 2 síndromes de predisposição a câncer hereditário, seja Li-Fraumeni, síndrome de câncer gástrico difuso hereditário, eu já posso, ao invés de fazer somente o BRCA1 e 2, eu posso pedir um painel já de cara para essa paciente, já avaliando todos os genes de predisposição a câncer. E isso está dentro do rol da ANS. E todas as mulheres que desenvolvem câncer de mama abaixo dos 35 anos já preenchem pelo menos 2 síndromes. BRCA1 e BRCA2, câncer de mama e ovário hereditário, e Li-Fraumeni. Portanto, todas as mulheres jovens abaixo de 35 anos no Brasil, com o plano de saúde, eu já posso pedir um painel genético independente do histórico familiar. E é importante dizer que aquelas que não preenchem, por exemplo, entre 35 e 40 anos, muitas vezes não vai preencher esses 2 critérios. Mas se ela vier negativa para BRCA1 e 2, eu estou autorizado a seguir com o painel. Portanto, acho que a mensagem que fica é: nós precisamos sempre pensar em pacientes jovens da possibilidade de predisposição hereditária a câncer. 1 em cada 4 mulheres a gente vai encontrar, e hoje no Brasil é possível fazer esse teste genético. E aquelas mulheres que têm câncer em idade mais jovem, você precisa tomar vários cuidados que na paciente na pós-menopausa a gente não precisa. Você precisa ver aqui o status menopausal dessa paciente, isso muda completamente a estratégia terapêutica, principalmente a hormonioterapia para essas pacientes. Você precisa considerar sempre teste genético. Você precisa se preocupar com estratégias de preservação de fertilidade. Também nós precisamos, essas pacientes, como elas têm uma sobrevida muito longa, expectativa de vida, se preocupar com suporte a estilo de vida, como nutrição, psico-oncologia. Essas pacientes nós precisamos conversar sobre contracepção, principalmente durante o tratamento. E, sempre que possível, essas pacientes elas precisam entrar em clinical trials para a gente entender por que elas estão tendo esses tumores mais agressivos. Então, para concluir aqui, câncer de mama em mulher jovem é diferente. No Brasil, a incidência e a mortalidade está aumentando. Quando você faz o diagnóstico, normalmente, características clínico-patológicas são mais adversas e o prognóstico pior para essas pacientes. Cerca de 1 em cada 4 mulheres que você diagnostica com câncer de mama jovem vão ter mutações em genes de predisposição a câncer. E na região sul e sudeste do Brasil, é super relevante você pensar em TP53, é uma síndrome extremamente complexa para ser seguida, mas infelizmente muito frequente nessas regiões do Brasil. E a gente precisa ter alguns cuidados especiais para essas pacientes quando nós fazemos o diagnóstico ao longo do tratamento, que em pacientes na pós-menopausa nós não precisamos dar tanta relevância assim. Portanto, aqui eu encerro e espero que a gente possa continuar esse bate-papo em breve aí com as perguntas após as apresentações de outras pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você, Rodrigo. Muito bom, muito esclarecedor. Quem quiser alguma pergunta, por favor, envie no chat. Nós vamos, no final, fazer uma discussão. E vamos continuar com a doutora Ive Braga. Pode ir. Boa noite. Aula maravilhosa, Rodrigo. Eu vou dar continuidade aqui à nossa discussão. Muito obrigada. Eu só tenho um problema crônico com informática, que é compartilhar a tela, mas vai dar certo. Vou pedir só um pouquinho de paciência, no final dá tudo certo. Vamos lá. Está todo mundo vendo a minha tela? Uma tela só, tá correto? Sim? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tenta passar aí, acho que vai. Certo? Está uma tela grande? Não. Posso fazer uma sugestão? Não, está uma tela grande, mas está... Clica em cima em trocar a tela. Foi o que eu fiz. Peraí. Fazer uma sugestão, faz um screen da própria tela, não do aplicativo. Espelha a tela inteira. E aí você abre o PowerPoint. Vamos ver se agora vai dar. Deu certo agora? Ou não? Ainda está a tela inteira, Eu sempre me dou mal nisso. Modo de apresentação. É porque tem 2 telas compartilhadas, então essa é a dificuldade. E agora? Ainda não. Não. Peraí. Desculpa, gente.
Vou tirar aqui da minha tela. Está compartilhado. Vamos ver agora. E agora? Agora sim, né? Sim, Agora está a sim, tela deu inteira. certo. Obrigada. Então, eu vou falar sobre os aspectos de imagem e o que nós, como radiologistas, podemos oferecer a mais do que só o nosso laudo, né? Complementando o que o Rodrigo colocou, a gente sabe de ouvir isso muito, que durante toda a vida, a chance de uma mulher ter câncer de mama, assim, 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Se a gente pegasse a população abaixo da idade do rastreamento, até os 39 anos, seria 1 para 202 mulheres. Então, é um número muito maior, é um número de pacientes comparativamente às mulheres em geral, é menos frequente, porque na cidade é menos frequente qualquer tipo de tumor, né? Então, se a gente comparar com a idade do rastreamento, que seria 1 para 26, 1 para 28, é um número bem maior, mas quando a gente olha todos os tumores nessa faixa etária, o câncer de mama é o mais frequente e é o que mais mata. É mais frequente do que o linfoma, que a gente sabe que é uma doença frequente em pacientes jovens. E quando a gente pega o número total da população, como o câncer de mama é muito frequente, nos Estados Unidos está mais de 10 mil mulheres por ano com câncer de mama. Estou passando aqui. Então, como o Rodrigo colocou, esse grupo representa menos de 7% das pacientes nos países desenvolvidos, mas na América Latina e no Brasil em especial, essa situação é diferente. Mais de 20% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama na América Latina têm menos de 40 anos. No Brasil, o estudo Amazônia 3 mostrou 17%, mas os estudos mais novos já mostram que essa realidade ainda é maior. E se isso foi só de curiosidade, pegando as biópsias com resultado positivo no DataSUS em 2019, antes da Covid, o que a gente via? Que as pacientes abaixo dos 40 anos representavam 36% das biópsias positivas feitas no SUS. E em Minas Gerais, também os 36%, mas a curva ainda é mais deslocada para a esquerda, mostrando que a gente tem mais biópsia positiva em pacientes abaixo dos 50 anos, que seria a idade do rastreamento preconizada pelo SUS. E esse estudo eu recebi da Ruth e da Érica, que estão aqui com a gente, e no dia que eu vi uma apresentação delas com esse estudo, eu liguei para elas e falei, não acredito, por que Belo Horizonte é uma cidade que tem uma incidência de câncer de mama em pacientes jovens dentre as maiores do Brasil? Então, aqui a incidência por 100 mil mulheres, a gente vê as principais capitais, Porto Alegre, Goiânia, Cuiabá, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais, a 5ª cidade do Brasil, 5ª capital com maior incidência de câncer de mama. Mas quando a gente fala em mortalidade, ela é a 1ª cidade do Brasil em mortalidade por câncer de mama em pacientes jovens, né? E esse dado chamou muita atenção da gente aqui de BH, do grupo que estuda câncer de mama. Essas pacientes, elas têm uma sobrevida pior. Esse é um dado americano de 2006, um dado antigo, antes da mudança. Tanta coisa chegou diferente no tratamento depois disso, mas a gente vê que acima dos 40 anos, as pacientes têm uma sobrevida boa, em geral, e ela é mais ou menos constante. Quando a gente pega a população mais jovem, a sobrevida é muito variável, ela é muito pior do que nas pacientes mais velhas, e isso é independente do estadio clínico. Mesmo em pacientes com estadio clínico inicial, estadio 1 ou 2, que seriam tumores iniciais, a sobrevida delas, comparado com as pacientes mais velhas, é muito pior, né? Mesmo a doença sendo localizada e mesmo nos tipos mais comuns, que seriam o carcinoma ductal invasor, que é o carcinoma usual, e o carcinoma lobular. Aqueles carcinomas que têm um prognóstico bom ou muito ruim, não varia muito, mas aqueles mais habituais, então, independente do estadio inicial e do tipo tumoral, as pacientes mais jovens, elas sobrevivem menos, como o Rodrigo também já colocou para a gente. E quando a gente compara, aqui em verdinho, estão as pacientes acima de 50 anos, em azulzinho, as pacientes entre 35 e 49 anos, e em amarelinho, as pacientes com menos de 35 anos. A gente vê que a sobrevida global é menor, a gente vê que a sobrevida das pacientes com carcinoma luminal, ela é menor, ao passo que o carcinoma triplo negativo, receptor hormonal negativo, ela é muito parecida, né? Aquelas pacientes que tinham axila positiva também tinham sobrevida nas pacientes jovens menor do que naquelas pacientes que não tinham axila positiva, axila negativa. Então, resumindo, as pacientes jovens com carcinoma luminal e com axila positiva são as pacientes que vão pior, que sobrevivem pior.
existe uma diferença na biologia desses tumores que ainda não é muito bem estudada. Tem dois grupos que eles são muito bem estudados na área da oncologia, que são as crianças e os adultos, e todos os estudos são feitos de acordo com a população que você quer investigar, baseado nisso. A maioria dos estudos não tem incluído essa faixa de pacientes, que é a faixa de pacientes abaixo dos 40 anos, que é abaixo da idade de rastreamento. Então, nas crianças e nos adultos, há uma melhora de sobrevida com os novos tratamentos, o que não se traduz nesse grupo de pacientes, né? Porque se conhece melhor a biologia tumoral e o hospedeiro também, né? No adulto jovem, como o Rodrigo já colocou, tem mais variação hormonal, tem a gravidez aí no meio desse caminho, né? Que muda tudo. Talvez o volume de distribuição seja diferente, essas pacientes, elas são mais jovens, têm mais musculatura e menos gordura, né? A ligação de proteínas às drogas, ela é diferente, elas têm melhor função hepática, melhor função renal, e os estudos não foram desenhados para elas, inclusive o estudo que define a dose. Então, será que essas pacientes, elas estariam sendo subtratadas, mas, por outro lado, elas também têm mais algumas complicações, não é o escopo dessa apresentação, mas elas têm mais neuropatia, mais pancreatite, mais intolerância à glicose, mais osteonecrose, mostrando que precisa também melhorar um pouco o tratamento para esse grupo. O Rodrigo já mostrou isso para a gente, que essas pacientes, esse estudo Amazonas, que são dados nacionais, elas têm um estadio mais avançado ao diagnóstico comparado às pacientes acima dos 40 anos, elas têm tumores de grau histológico maior comparando as pacientes acima dos 40 anos, e o tamanho tumoral, ele é maior em geral comparando as pacientes mais velhas, e o subtipo também é diferente. Então, aqueles outros gráficos que eu mostrei, eles traduzem muito o diagnóstico tardio, mas o subtipo tumoral traduz a biologia do hospedeiro, daquela paciente mais jovem. Nesse grupo de paciente mais jovem, a gente vai ter menos tumor luminal A, mais tumor luminal B e mais tumor triplo negativo. E isso vai fazer diferença em como a gente vai ver os tumores pela imagem. Mas, do mesmo jeito, tanto abaixo dos 40 anos, quanto acima dos 40 anos, os tumores mais frequentes são os luminais. 70% dos tumores abaixo dos 40 anos são luminais, atenção ao tumor luminal B, que normalmente tem mais axila comprometida e são tumores mais agressivos, e 80% dos tumores acima dos 40 anos são luminais. Então, quando a gente pega paciente jovem com câncer de mama, como já foi mostrado, cerca de 7% dessas pacientes, o carcinoma ele é de origem familiar, mas com uma mutação genética não muito bem identificada. 13% dessas pacientes, a gente viu aí nas séries mais novas, que até mais, até 25%, como o Rodrigo mostrou antes, o carcinoma é de origem genética. Mas, em geral, 75%, 80% são tumores que vêm da natureza, são tumores esporádicos. Aquela paciente não tem ninguém na família com história de câncer de mama e é a primeira que apareceu. Então, o que a gente pode fazer como radiologistas para tentar fazer o diagnóstico precoce, que é a chave do sucesso do tumor luminal, é o que a gente quer, o tumor pequeno com axila negativa. É assim que a gente muda a sobrevida delas, né? Então, das pacientes com mutação genética, pegando aqueles tumores, aquela mutação genética mais frequente, BRCA1, BRCA2 e o TP53 no nosso meio, como que os tumores se manifestam? Os carcinomas, que são relacionados à mutação do BRCA1, eles têm uma frequência maior de tumores receptor hormonal negativo, que é aquele aspecto do tumor triplo negativo que a gente tem na cabeça da paciente jovem com mutação genética. As pacientes com mutação do BRCA2 é mais ou menos igual a percentual de tumores receptor hormonal positivo e receptor hormonal negativo. E as pacientes TP53 mutadas, que é a Lifraumene, elas têm um pouco mais de aspecto de tumor triplo negativo. Então, aquela imagem que a gente tem na cabeça do nódulo redondo circunscrito da paciente mutada jovem, ela é a minoria dos casos, né? O tumor relacionado à mutação do BRCA1, ele mais usualmente é triplo negativo de alto grau, cresce rápido, não tem carcinoma in situ, então ele não se calcifica, mais tumor de intervalo, mais localização posterior que é difícil o diagnóstico, e a mamografia é pouco sensível, porque ele não tem calcificação, normalmente são pacientes muito mais jovens e com mama densa. E, além disso, essas pacientes têm uma radiosensibilidade maior ao desenvolvimento de tumores. Então, aqui nesse grupo, a mamografia vai ajudar a gente pouco. O ideal é o rastreamento com ressonância magnética mais cedo e a mamografia um pouquinho mais tarde. Ao passo que, nas pacientes com mutação do BRCA2,
você tem uma frequência igual entre tumores hormonais positivos e hormonais negativos, os tumores não têm grau nuclear tão alto, tem associação com carcinoma in situ e não tem preferência por localização, e nesse grupo a mamografia ela é mais sensível. Então, nesse grupo a gente começa a fazer a mamografia mais cedo, por volta dos 30 anos. Então, esse estudo clássico aqui da Christiane Kuhl, que a gente vê desde 2008, que fala que o carcinoma em pacientes jovens pode ter um aspecto de lesão benigna, que é o que a gente tem na memória, sim, mas não é a maioria dos casos. Assim como esse aspecto não é a maioria dos casos. Quando você vê um tumor redondo, denso, um nódulo redondo na ultrassonografia, complexo sólido-cístico, mais alto que largo, realce na ressonância periférica, washout, realce no ultrafast, essa é a imagem clássica do tumor triplo negativo. Mas não é isso que a gente vê na maior parte das vezes. A paciente com síndrome de Liefeld-Mehn, ela pode ter apresentação igual à outra que eu mostrei, mas pode se apresentar como tumor luminal. O que caracteriza mais, o que deixa a gente mais, tem que deixar a gente mais atento? 40% dessas pacientes vão desenvolver um tumor no mesmo órgão que elas tiveram o tumor, porque, principalmente se foi feita a radioterapia, porque elas são mais radiosensíveis, e a quimioterapia ela pode ser também genotóxica para essas pacientes. Então, essa aqui é uma paciente que já tinha tido um tumor luminal, 35 anos, no QSL da mama esquerda, desenvolveu um segundo tumor 3 anos depois, com um aspecto irregular, não é que era aquele nódulo redondo que eu mostrei antes do tumor triplo negativo. Então, como aparecem as pacientes que não são mutadas para a gente, que não tem mutação genética? Elas vão aparecer com alteração palpável, porque elas não têm nenhum programa de rastreamento, em 92% dos casos. E o que a gente vai ver? Na maioria dos casos, essa alteração palpável está relacionada ou com um nódulo ou com uma alteração não nodular na ultrassonografia, que é o primeiro exame que normalmente se pede nas pacientes jovens. E a gente tem que estar atento a isso, né? Então, aqui mostrando na ultrassonografia uma alteração não nodular que não forma nódulo e com os focos ecogênicos no seu interior que correspondem a calcificações. Então, a mamografia não é proibida para paciente abaixo dos 40 anos. Paciente com lesão palpável abaixo dos 40 anos, nós não estamos falando de mamografia de rastreamento. Nós estamos falando de mamografia para elucidar um achado clínico, que é a mamografia diagnóstica. Quase metade dessas pacientes vai ter calcificação dentro da lesão. Então, uma vez que a paciente palpa, você viu uma alteração não nodular da ecogenicidade, ou tem dúvida que ela existe ou não, peça a mamografia, como nesse caso aqui. O paciente tinha calcificações pleomórficas com distribuição segmentar e o realce na ressonância. Era um carcinoma luminal B extenso, né? Então, o que o Colégio Americano de Radiologia coloca naquele Appropriateness Criteria? Qual que é o primeiro exame que eu devo solicitar para uma paciente jovem com alteração palpável? Se ela tem menos de 30 anos, o primeiro exame sempre é a ultrassonografia, porque a chance daquilo ser um tumor é muito mais baixa. Se a paciente tem entre 30 e 39 anos, lembrar daqueles tumores com mutação genética que tem calcificação associada. Então, a ultrassonografia sim, mas também a mamografia. Não é mamografia de rastreamento, é mamografia diagnóstica, né? Muitas vezes os convênios também têm dificuldade de liberar porque nós ficamos com aquilo na cabeça, mamografia acima dos 40 anos, mas não. Existem dificuldades diagnósticas nesse grupo de paciente. A gente sabe que 80% tem mamas heterogeneamente densas ou densas, é o que nós vemos na prática. E isso, com o passar dos anos, tende a diminuir à medida que a mulher vai ficando mais velha, mas não zera, né? Então, a rotina é isso. A gente brinca que tem o tumor triplo negativo e tem o exame triplo negativo também, né? Você não viu na mamografia que a mama era densa, você não viu na ressonância, porque o realce de fundo era acentuado, e no ultrassom você viu e falou que era benigno, porque as lesões, às vezes, têm um aspecto de fibroadenoma. Então, o que nós, radiologistas, podemos fazer para tentar um diagnóstico mais precoce em mulheres jovens? Será que fazer a mamografia de rastreamento aos 35 anos, como se recomendava a mamografia de base na década de 90, anos 2000, tem algum fundamento científico? A resposta é não, porque a taxa de positividade nessas pacientes é muito baixa, em torno de 1,6 cânceres a cada 1.000 exames realizados. Para você instituir um programa de rastreamento, a doença tem que ser, primeiro, muito prevalente, tem que ser prevalente. Então, a mamografia como rastreamento, mas numa idade mais jovem,
ainda não tem muito embasamento científico. Então, será que nós conseguimos selecionar aqueles 20% de mulheres que têm algum risco genético ou familiar de ter câncer de mama e oferecer a elas um rastreamento mais precoce, uma vez que elas têm uma prevalência maior da doença nesse grupo? Isso pode ser feito a partir de um familiar índice que teve câncer de mama e tem uma mutação genética. Então, o acompanhamento com o geneticista ele é importante. Mas isso pode ser feito também quando aquela paciente visita o consultório médico, seja do ginecologista ou do generalista, ou quando ela vai fazer um exame de imagem com você, um ultrassom de mama, porque alguém solicitou, ou às vezes até a mamografia, a primeira mamografia aos 40 anos, a gente pode tentar pegar pacientes que são desse grupo fazendo o quê? Os questionários de estimativa de risco de câncer de mama, que são validados, que são feitos para a população americana, mas deve ter suas diferenças entre as regiões, mas que não é tão diferente dessa forma. Mas lembrando que, mesmo assim, 80% das pacientes vão ficar descobertas porque elas não têm o risco familiar aumentado. Então, o que o Colégio Americano de Radiologia já vem recomendando? Que o rastreamento começar aos 40 anos, anual, com a mamografia ou a tomossíntese, mas aos 30 anos, a mulher deve fazer uma avaliação da estimativa de risco de câncer de mama ao longo da vida. Não determina por quem. Pode ser feita pelo radiologista, pode ser no momento em que ela passa na clínica para fazer algum exame, pode ser feito pelo ginecologista, pode ser feito pelo médico de família, mas é importante avaliar se ela está nesse grupo de risco e que isso seja refeito a cada 2 ou 3 anos, porque os familiares podem aparecer doentes depois. E isso também está incluído nas novas recomendações que vão ser lançadas pela Comissão Nacional de Mamografia até o final do ano. E o BIRADS, na sua 6ª edição, ele já contempla isso nas suas modificações, colocar nos exames de pacientes assintomáticas de rastreamento a estimativa do câncer de mama por modelos matemáticos de risco. E quando a gente avalia os modelos matemáticos de risco, o mais usado é o IBS, porque ele é simples, ele é rápido, ele é de graça, você não tem que instalar nada no computador. Aqui, quando você coloca o endereço do IBS e clica em português, ele já traduz para o português para que você e a sua técnica possam usar. E o que ele pergunta? Né? Idade, peso, altura, a época da primeira menstruação, se tem alguma mutação conhecida do BRCA1 ou BRCA2, se a paciente já teve câncer de ovário, se ela já fez uma biópsia de mama, e ele contempla aqui se tinha atipia ou se não tinha atipia, se ela tem ascendência judaica, askenazi, e o IBS coloca para você inserir em cada parente próximo que teve câncer de mama, ele coloca a idade do parente e você pode inserir vários parentes, tanto no braço materno quanto no braço paterno. Então, para essas pacientes que têm uma história familiar florida, de vários tios, de várias tias com câncer de mama dos 2 lados da família, o IBS se presta muito bem. E daí ele te dá a estimativa de risco ao longo da vida. Eu tenho um dos serviços que eu trabalho, a gente tem feito o IBS para todas as pacientes de rastreamento, e que eu peguei 600 pacientes para a gente ver a prevalência dessa alteração no IBS, que seria mais que 20% que você considera, mais de 20% de risco ao longo da vida, como paciente de alto risco. Nós tivemos lá no serviço 85% das pacientes com IBS menor que 20% e 15% de pacientes com IBS maior que 20%. Um outro também muito usado é o Bodiceia, que é o CanRisk, mas ele tem um probleminha. Você tem que instalar no seu computador o software. Então, você não pode entrar na internet e fazer rapidinho. Ele é um pouco mais demorado e ele se relaciona muito ao risco de mutação do BRCA. Né? E o mais antigo de todos, que é o Gale. O Gale são poucas perguntas. Ele tem uma questão que ele não é validado para pacientes muito jovens, menos que 35 anos, e ele não considera atipia quando ele fala de biópsia. Ele só fala biópsia benigna, sim ou não. E a gente sabe que as atipias são um fator de risco para câncer de mama. E o que mais que a gente poderia oferecer para essas pacientes? A Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia recomenda também que a paciente tenha uma consciência de como é sua mama, diferente do autoexame. O autoexame, ele identifica muitas alterações que são benignas, que são das variações hormonais, e acaba confundindo a paciente de fazer o autoexame todos os meses. Então, ela tem que conhecer a sua mama e, se tiver alguma dúvida,
procurar um médico para fazer exame físico, né, que eles chamam de breast awareness. Então, como nós radiologistas podemos ajudar nessa situação? Primeiro, lembrar qual que é a função do nosso questionário de mamografia, além de facilitar o laudo mamográfico para a gente saber onde estão as cicatrizes, o que foi feito, por que tem o clipe, é identificar os grupos de risco. Então, é importante que a gente insira nos nossos questionários ferramentas que identifiquem aquela paciente como de risco habitual e como de risco aumentado. Isso não aumenta o tempo de exame de forma significativa, a técnica consegue fazer de uma forma fácil, ele é traduzido em português, as perguntas são simples. Então, dá para a gente colocar na sala de exame quando a técnica está fazendo exame. Mais importante, valorizar a queixa palpável da paciente jovem. Normalmente está relacionada a uma alteração não nodular na ultrassonografia. E lançar mão da mamografia, lembrando que quase metade daquelas lesões, elas se calcificam. Bom, é isso. Muito obrigada. Adriene, devolvo a palavra para você. Ótimo, Ive. Já bolando perguntas aqui na minha cabeça. Então, vamos continuar com a doutora Érica. Tá como Maria Fernanda Abreu, mas... Verdade, gente. O que aconteceu aqui? Tem que renomear. Vou renomear, me perdoe. Peraí. Érica Negrão, prazer. É uma honra ter recebido esse convite, em especial na pessoa da Adriene e da doutora Ive, que é sem palavras, simpática, até o jeito dela falar é tranquilo, né? Quem tiver uma queixa palpável e fazer exame com ela, imagina a tranquilidade, né? Com essa voz e essa calma. Mas, enfim, sobrou para mim, com muita disposição, falar de imagem, né? Então, é a Sociedade de Radiologia, queremos imagens. Eu pergunto se vocês estão vendo minha tela e se entrou a apresentação. Agora sim. Eu vou só colocar, deixa eu baixar aqui passando, né? Ok? Tá ótimo. Então tá bom. Bem, eu vou passar casos, né? A gente gosta muito de imagem, espero que a plateia hajam pessoas que façam ultrassom, mamografia, imagens, e que todos os clínicos, enfim, envolvidos no diagnóstico de câncer de mama, em especial das pacientes jovens. Então, o primeiro caso que eu vou passar é uma paciente muito jovem, 19 anos, queixa palpável há 2 meses. Então, um preâmbulo é dizer que quem faz ultrassonografia geral, radiologia geral, pode ser que nunca pegue um câncer de mama numa jovem. Mas, se pegar não pode titubear, não pode perder, porque o prejuízo é muito grande. Então, esse caso, essa história típica, queixa palpável paciente de 19 anos, a gente vai, na grande maioria dos casos, imaginar uma alteração benigna. Mas, eis que aparece essa imagem. É o mesmo nódulo. Nós, da imagem, precisamos reconhecer nódulos suspeitos, nódulos irregulares. Ele é nitidamente irregular, ele é angulado, ele é heterogêneo, ele tem esse halo que é suspeito. Então, essa imagem, a gente fecha o olho para a paciente e julga a imagem e a história. Então, é uma queixa palpável que surgiu há 2 meses com um nódulo irregular. Quando a gente faz isso e vê a imagem, a gente já escorrega para a axila, porque a gente já pensa em agressividade e em metástase axilar. A gente vai para a ultrassonografia da axila e já vê uma alteração do linfonodo, um espessamento cortical. Aqui é o hilo e aqui é um espessamento da córtex atípico. Existem medidas, 3 milímetros e tudo, mas a gente não se prende tanto à medida, a gente prende especialmente a morfologia. Então, aquele nódulo irregular com esse linfonodo é tudo suspeito, mesmo que ela tenha só 19 anos. Como a doutora Ive já adiantou, aí entra a mamografia. Não precisa ter medo de fazer a mamografia numa paciente que tem uma queixa e imagem suspeita. Esse exame de mamografia é o dela. Eu vou passar novamente, então é uma mama densa. Ok, mama densa, mas vamos lá, o que a doutora Ive já falou? Aqui tem o nódulo, que eu já circundei, e olha lá, os radiologistas já estão vendo a calcificação. Quem não é radiologista ou quem não tem tanta prática, vamos ver de perto. Olha a magnificação. Calcificações altamente suspeitas e muito extensas. Ou seja, bateu tudo. Nódulo irregular, calcificações suspeitas, extensas e linfonodos atípicos. A área da calcificação. Seguimos com o caso, biópsia.
A biópsia veio carcinoma, KM67 de 30, HER negativo, um luminal, ok? Vou passar rápido que eu vou focar mais nas imagens. Ela foi para quimioterapia neoadjuvante, nesse caso, foi um caso bem individualizado. E pós-quimioterapia neoadjuvante, esse foi o resultado. O que a gente da imagem consegue enxergar? Calcificações extensas ainda, e um componente que a gente já chamaria de invasivo, que é o nódulo. O nódulo persistiu. Então, o que a gente prevê, entre aspas, no AP? Um componente invasivo e bastante CDIS. E foi o que veio, tá? Então, fechou como... vou só voltar aqui. Como um YT1B, N0. Beleza. Agora, esse mesmo caso, olha que coisa que aconteceu. 2 anos depois, ela foi reconstruída, né? Ela veio com uma queixa palpável na neomama, na mama reconstruída. Fizemos ultrassom e olha lá o que apareceu. Um nódulo irregular na mama reconstruída. Nódulo angulado. Não importa que ele tem meio centímetro, ele é irregular, ele é angulado, ele é suspeito. Todo mundo torcendo para não ser, mas era. Então, a biópsia veio carcinoma e foi uma recidiva com 2 anos. De histórico familiar ela não tinha e não era mutada. Ok? Caso 12. Então, desse caso que fica, acho que eu consegui puxar da doutora Ive tudo que ela adiantou, esse caso tinha, pelo menos na imagem, as coisas mais características. Caso 2. Paciente de 22 anos, queixa palpável há 4 meses. Mesma coisa, a gente entra na sala com uma queixa dessa, esperando, e a grande maioria não sendo câncer. A gente vai fazer muito ultrassom vendo cisto, vendo nódulo benigno. Mas, eis que aparece essa imagem. Um nódulo grande, irregular, angulado, mais hipoecóico, então assim, quando é hipoecogênico mais do que o normal, a gente também assusta um pouco mais. Enfim, escorregamos para a axila. Super suspeito, né? Então, uma axila altamente suspeita. Mesma coisa, fechamos o olho para a idade e julgamos a imagem. Foi feita a mamografia, que vamos ver a extensão. A gente vê, deixa eu tirar aqui a barrinha que está na frente, ela não é uma mama densa, você vê 22 anos, mas a gente consegue enxergar bem. Então, aqui é o marcador de queixa palpável. Aqui a gente via uma assimetria ou nódulo irregular com correspondência palpável e sem calcificação. Olha lá, doutora Ivy, tem o caso que não tem, ela fugiu, não era uma mama densa e não tinha calcificação. E era um HER2, um HER2 positivo. De histórico dessa paciente, a mãe falecida de câncer de mama e ela é mutada. Foi para quimioterapia, fez imagem de ressonância, critério de mais informação para estadiamento, era essa lesão grande, tinha uma outra lesão inferior, só, na outra mama não tinha. Foi para quimioterapia neoadjuvante. Pós-QT, ó na imagem o que aconteceu, ficou só o clipe, fez resposta completa, tá bom? Na imagem e resposta completa na peça cirúrgica. Vamos para o terceiro caso. 26 anos, queixa palpável bilateral há 2 meses. Olha lá, o desafio ou talvez a confiança de quando a gente entra na sala. O queixa palpável bilateral, né? Qual que é a chance? Uma moça de 26 anos, você sai, opa, exame tranquilo. Mas, quando a gente foi para a direita, ok, era um nódulo circunscrito, eu vou chamar de circunscrito, ele não era suspeito a princípio, foi considerado um nódulo B3 com correspondência palpável. Ficaria por aí, né? Quando fomos para... Aí esse daqui, ele foi feito a biópsia, eu vou falar por quê, né? Fez por causa do da esquerda e foi negativo, tá? Essa biópsia da direita foi negativa. Mas voltando na cena da sala de ultrassom, a gente vai para a mama esquerda e vê isso aqui, voltando na aula da doutora Ive. Não é um nódulo propriamente dito, é uma alteração textural, suspeita, endurecida, quando a gente faz é irregular, heterogêneo e grande. Quando a gente faz, por isso que o importante é saber fazer o exame com calma e fazer a imagem, reconstruir a imagem do equipamento. E vamos para o linfonodo, escorrega para a axila. Olha esse linfonodo. Para a gente na imagem é altamente suspeito, né? Calcificação, heterogêneo, hipoecogênico, aumentado, né? Então, mesma coisa. Vamos para mamografia.
mama densa, que eu não vejo. Então, aqui eu tenho a queixa palpável, a da direita, a queixa da esquerda, mas que não individualiza nódulo. Porém, voltamos lá aquela informação da calcificação. O que a gente vê? Olha o padrão das calcificações. Altamente suspeito. E a gente vê a extensão. Então, a mamografia, nesse contexto, ele é um mapa, mesmo que seja uma mama densa, mesmo que seja jovem, tá? E a área, possivelmente, de CDIS. Foi feita a biópsia da esquerda também, né, claro, e era um luminar, bem, um Ki67 alto, 80%. Mais um caso, estou terminando, queixa palpável, só voltar a da paciente, 37 anos. Eu falei para a Adriane que eu ia pegar 3 casos bem jovens e outros casos entre 30 e 40. Jovem também, né? Mas não tão jovens. Queixa palpável há 1 mês. Então, vamos lá. É o cenário que eu gostaria de falar. É só um parênteses. A gente consegue fazer diagnóstico precoce com imagem. Se a paciente chegar a tempo, se o exame for bem feito e a gente tiver recurso para biopsiar. Então, veja essa história, que é o melhor possível. 37 anos, queixa palpável há 1 mês. Fizemos ultrassom, nódulo feio. Não é difícil, não é fácil de fazer essa imagem. Às vezes ele é um pouco mais profundo, às vezes é difícil, a gente dá uma angulada, tenta deixar ele circunscrito, mas ele não é. Ele é angulado, ele tem até essa, né, essa ponta aqui, bem suspeito. Quanto que ele mede? 1,9. Então, menos de 2 centímetros. A paciente se atentou, o ultrassom foi feito e a gente detectou acentuadamente hipoecóico. Então, super suspeito. Escorregamos para a axila, linfonodo pequeno, mas suspeito. Então, ou seja, a doença anda rápido, mesmo que ela não fez linfonodomegalia, mas ela tem alteração de imagem. Fizemos a biópsia, desculpa, foi para a mamografia, né? Essa mamografia tem que gravar essa imagem. Quem nunca viu? Nódulo posterior, nódulo colado aqui, arredondão, não é BIRAD 0, tá? Ela é suspeita. Nós fizemos ao contrário porque ela tinha menos de 40 anos, ultrassom para mamografia. Mas se fosse o contrário, se ela entrasse com a mamografia primeiro, que estaria ok, porque está adequado, não é BIRAD 0. Uma queixa palpável, nódulo posterior com margens indistintas, que você pode falar, mas parece circunscrito. Não, é suspeito. Então, ou seja, tem várias etapas que a paciente pode ter retardo no diagnóstico. Se correr tudo bem, a gente aumenta a chance dela de sucesso. Então, esse nódulo, ele é suspeito. Por mais que quem bata o olho, às vezes acha, mas é circunscrito. Não. Dentro daquele contexto, foi feita biópsia, um invasivo de alto grau, Ki67 90, então o negócio assim estava crescendo super rápido. Ela detectou rápido, é um triplo negativo. A imagem foi bem feita, a mamografia não comeu bola, então tudo que estava no alcance a gente fez. E, por fim, tem rastreamento? Aí o rastreamento, vou deixar mais a critério de vocês discutir rastreamento. Tem um caso para aparecer de rastreamento, uma paciente que tinha irmã e mãe com câncer de mama, então ela começou a fazer mamografia com menos de 40, discutível. Mas, enfim, fez, e na mamografia de rastreamento veio calcificações suspeitas, tá? Eu vou passar a magnificação para ficar mais fácil. Esse é um padrão de calcificação bem suspeito, pleomórfica, a gente que bate o olho, isso não é difícil de identificar e julgar como suspeito. Foi feita a biópsia, era o que a gente esperava, CDIS, tá? Não tinha invasivo. História boa, pegamos antes de ser invasivo, enfim, pegamos no comportamento da doença o melhor possível. Era isso que eu tinha para falar. O que eu gostaria de falar de câncer de mama em jovem é que o recurso que a gente tem é a imagem bem feita, ouvir bem a paciente, mesmo que seja incomum, é a chance que ela tem, a gente pode fazer. E agradeço novamente o convite, estou à disposição, muito obrigada e parabéns aos outros painelistas. Gente, muito obrigada, Érica, até pela sua boa vontade, com um neném pequeno e estar aqui com a gente. Isso deu certinho. A doutora Ive, enquanto o Rodrigo falava, eu amamentei, enquanto a doutora Ive falava, ela dormiu e eu tô aqui. Pois é, gente, olha só, isso é se dedicar à profissão. Muito obrigada mesmo, a gente sabe o que é isso. Agora eu vou abrir para perguntas, e a primeira coisa, eu achei um comentário, eu achei muito interessante, que a Ive falou, e essa questão da gente conseguir ajudar, de alguma maneira,
tentando separar essas pacientes, usar o IBS de maneira mais diária, tanto a gente recebendo essa paciente no serviço de imagem, quanto o ginecologista, que, na verdade, o ginecologista é que vai receber essa paciente com muito mais frequência no consultório. Quer dizer, essa sugestão de fazer um teste rápido, que indique aquela paciente com risco aumentado, numa faixa dos 30 anos, no consultório rapidamente, isso é muito bacana. Qual que é o tempo, Ivo, que gasta para fazer um IBS? O tempo da mamografia, você pode marcar a mamografia de entre 10 e 15 minutos, que a técnica treinada, enquanto ela está posicionando, ela vai fazendo as perguntas. É só deixar um computador dentro da sala com a internet. No consultório vai ser isso também. Sim. Ele está no consultório, enquanto ele está fazendo a pesquisa habitual, ele pode puxar o IBS ali, deu mais de 20%, esse ginecologista pode mandar para o mastologista, para o geneticista, né, fazer essa avaliação. Pelo menos um rastreamento grosseiro, né? Assim, não vai definir aquilo, mas você vai mandar para alguém que sabe mais que a gente, né? Só adicionar aqui, Adriane, que existem muitos serviços americanos fazendo isso quando a paciente chega na clínica, certo? Então, você pega um tablet, você simplesmente disponibiliza o tablet para a paciente, ela responde sozinha, tem algumas perguntas que são super simples de serem respondidas, se ela tiver alguma dúvida, ela pergunta. É lógico que tem aquela história do BRCA1, BRCA2, aí fica um pouco mais complexo, mas, assim, muitas das perguntas ela consegue responder sozinha. E existem algumas ferramentas que são desenhadas para o paciente responder, né? Então, você já chega para fazer a mamografia com a ferramenta já totalmente respondida. Então, isso eu comentei, né, durante o Congresso Brasileiro de Radiologia, que as clínicas de radiologia que possuem ressonância e que fazem esse tipo de triagem, elas têm muita dificuldade de marcar a ressonância de tantos pacientes que começam a preencher aqueles critérios da Sociedade da Colégio Americano de realização de ressonância anual. Então, é impressionante o quanto isso pode mudar aí a dinâmica de uma clínica como um todo. Essa questão da ressonância também era uma outra interessante que eu acho que a gente podia conversar. A gente ainda utiliza pouco a ressonância para as pacientes sabidamente de alto risco. É isso mesmo, Ivo? Você sente isso, Érica, também? A gente faz muito menos, né? Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Como eu mostrei ali, a gente tem cerca, na população habitual, acima dos 40 anos, que vai fazer mamografia. Tem cerca de 15% a 20% das pacientes que teriam indicação de fazer rastreamento com a ressonância, porque elas se encaixam no grupo de alto risco, que é o rastreamento anual, né? E não é por falta de aparelho, não é por falta de recurso, eu estou falando de dados de serviço privado. Então, eu acho que é por falta realmente da cultura, né? Da consciência do quão importante que o exame é e quão diferente é de fazer mamografia e ultrassom. De organização, né, doutora? Só complementando, assim, não dá para pôr todo mundo no mesmo bolo. Então, assim, quem merece o rastreamento personalizado e de alto risco? Quer dizer, um paciente bem avaliada, não adianta ficar dando pouco ou dando muito para quem não precisa. É basicamente a desproporção, né, que a gente vê. Mas a gente vê muito ultrassom sendo mal feito, supostamente um rastreamento que não é eficiente, quando que a ferramenta mais sensível, que é a ressonância, não sendo ofertada para quem tem condições, né? Tem pergunta, Paula? Então, eu queria depois, saber... tá? Eu queria saber um pouquinho dessa questão da ressonância também, primeiramente para o Rodrigo, uma questão estatística que ele trouxe aqui para a gente, né? Quando ele começou a aula, ele falou lá em cerca de 73 mil casos novos estimados para 2023. O Rogério tinha trazido também estatística de 66 mil no início da discussão, porque ele trouxe o de 22, e o Rodrigo já atualizou para 23. E desses, a maior mortalidade realmente é no Sudeste, né? A gente tem a maior do câncer de mama no geral, não só da paciente jovem. Só que, para nossa sorte, o Sudeste é onde a gente tem o maior número de mamógrafos do Brasil, o maior número de ressonâncias magnéticas do Brasil, Sul e Sudeste.
Então, como que está essa questão mesmo do rastreamento por ressonância? Porque se é no Sudeste, onde que a gente tem mais o TP53, é onde a gente poderia rastrear mais essas pacientes, então a gente tem tudo na mão, a faca e o queijo na mão, e a gente não está usando os recursos que a gente poderia usar, né? No Brasil inteiro, o câncer de mama é o que mais mata, mas lá em cima, no norte, exceto no norte, que é o colo do útero ainda, mas como aqui a gente tem mais recursos no sul e no sudeste, talvez a gente poderia utilizar mais, né, na prática clínica. Eu posso comentar sobre, Por favor. as observações? Assim, primeiro, a minha impressão é que existe uma dificuldade muito grande de fazer essa estratificação de risco dos pacientes. As pessoas, de forma geral, não estão habituadas a usar essas calculadoras de risco na prática clínica. E eu digo assim, eu utilizo praticamente todas essas calculadoras todos os dias, tá? Com minhas pacientes. É muito rápido de fazer. O Gale são 8 perguntas, tudo isso na internet. A Ivy comentou sobre o Boadceia, eu uso muito, que essa nova plataforma chamada CanRisk, que ela foi recentemente atualizada, ela está muito fácil de ser utilizada, inclusive nem é mais necessário, antes era, agora recentemente a gente teve atualização e não é mais necessário fazer o download, tudo pode ser feito pela internet também. E também tem versão em português, inclusive foi a gente que ajudou a traduzir. Então, é extremamente simples, e ela incluiu agora não só o BRCA, como todos os genes de alta e moderada penetrância. Então, a calculadora hoje mais completa que existe e mais digamos assim, que consegue colocar o maior número de fatores de risco e protetores contra câncer é a CanRisk. Ela demora um pouco mais do que a IBS, porque você tem que escrever a história familiar e isso dá um trabalhinho um pouco maior. Mas no momento que você está habituado, você começa a fazer extremamente rápido. Então, o que eu acho? Assim, primeiro de tudo, Paula, a gente não identifica as pacientes que têm mais do que 20% de desenvolver câncer ao longo da vida, na grande parte das vezes. Poucas pacientes estão sendo encaminhadas para fazer avaliação genética, né? Então, assim, quantas pacientes você tem na sua clínica fazendo rastreamento de câncer de mama anual sendo BRCA1 mutada, BRCA2 ou TP53? Faz a conta, na sua prática clínica, quantas estão chegando, certo? E assim, deveriam chegar muitas, porque no momento que você começa a identificar essas pacientes, você começa a achar as irmãs, as filhas, as tias, e essas mulheres têm que estar na sua clínica. Então, se você encontra famílias com predisposição a câncer na sua cidade, essas famílias elas têm que estar fazendo ressonância. E cadê essas mulheres? Né? Não necessariamente, você fala assim, eu acho demais 20%, muita gente tem 20% de risco, eu acho demais. Eu só quero fazer ressonância para pacientes de alto risco genético. Tudo bem, vamos fazer. Vamos achar essas mulheres, testá-las e colocar dentro da ressonância, certo? Então, eu acho que nós estamos subutilizando essa estratégia, primeiro porque a gente não está estratificando as pacientes que deveriam fazer teste genético estão sendo subdiagnosticadas, certo? E muito porque as pessoas acreditam que esse teste ele é inacessível. Ele não é mais inacessível. O custo do teste genético hoje é em torno de R$1.000 a R$1.500 para você fazer um painel completo de todos os genes de predisposição a câncer. Muitas mulheres me procuram do SUS. Os meus colegas atendendo no SUS falam assim, Rodrigo, eu preciso que você teste essa mulher. E ela se organiza e ela faz o teste, porque R$1.000, R$1.500, hoje, se ela se programar, ela consegue fazer. E vários laboratórios, quando o teste vem positivo, eles dão, você não tem mais custo nenhum, para mais 6 familiares o teste genético. Então, assim, mudou a realidade. Mudou. Você não precisa mais ter medo de discutir teste genético. Já é a nossa prática clínica. Então, se a gente começar a colocar mais gente para fazer o teste genético, achar essas mulheres de alto risco, você vai conseguir realmente oferecer a ressonância, que é de extrema importância para essas mulheres,
frequência muito maior. Só para relembrar que eu acabei não comentando, na nossa prática hoje, os pacientes BRCA começam com 25 anos a fazer ressonância. As mulheres com linfraumene, a partir dos 20 anos de idade, elas precisam fazer ressonância. Porque linfraumene, o histórico de câncer de mama nessas mulheres é mais precoce do que os pacientes BRCA. A média é em torno de 30 a 35 anos. Elas precisam começar com 20 anos de idade o rastreamento com ressonância. Então, se você encontrar essas mulheres na sua população, elas precisam estar na clínica. E cadê? Fica aí a reflexão. Sensacional. Muito interessante. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande por causa da heterogeneidade, como a Érica falou, né, da ultrassonografia no nosso meio. A gente tem, assim, gente com diferentes tipos de formação. E se fosse só para achar o nódulo do triplo negativo, que já está todo mundo meio de olho, ainda ia. Mas a alteração não nodular, que é uma coisa nova para todo mundo, né? Não existia na última edição do BIRADS, veio sendo estudada há menos tempo. Então, mesmo quem é especialista em ultrassonografia, mas que não está dentro da imagem da mama, ainda é uma coisa que a gente ainda tem um desafio aí de conseguir encontrar nas mamas dessas pacientes jovens, que normalmente são mamas densas, com muito parênquima. Então, a ultrassonografia também não é uma coisa muito fácil, assim, ao meu ver, né? Não sei se é a experiência da Érica também, mas não é uma coisa muito tranquila o tempo todo, não, sabe? Ultrassom de mama é um desafio, não sei se pôr na balança quem que é mais desafio. A ressonância, então, complementando o doutor Rodrigo, é assim, na prática, a ressonância do rastreamento, ela tem que ser excelente, ela tem que ser bem feita tecnicamente, ela tem que ter o laudo adequado, ela tem que ser feita, se possível, por especialista, porque é decisivo, né? A gente suspeitar, a gente dá um resultado suspeito para uma paciente que é mutada, eu armei o circo, né? Imagina a condição, né, que eu ofereço a ela e ao médico dela. E aí depois é um alarme falso, é um exame que foi visto inadequadamente, ou seja, se eu não fizer o exame completo, por exemplo, uma ressonância bem feita, por exemplo, um ultrassom complementar e uma indicação precisa de biópsia, eu posso estar mais atrapalhando a vida dela também. Sobre a ressonância, né? Falso positivo de ressonância é super desgastante, então são pontos que da realidade do dia a dia são difíceis. Já no ultrassom, concordo com você, é difícil, faço ultrassom todo dia, a gente que trabalha com isso. Mas na mama da jovem, com a história suspeita, a gente também tem a palpação a nosso favor. Então, quando a gente faz o exame e tem aquela queixa palpável, o ultrassom, mesmo que eu tenha dificuldade de fazer aquela imagem, porque assim como o câncer lobular, essas alterações não nodulares, elas realmente são difíceis de ser construídas na imagem. Mas você vai juntando as coisas, uma queixa palpável, endurecido, uma alteração textural, eu comparo com um lado, comparo com o outro e vejo, então eu passo para frente, então assim, é suspeito. Então o que fica de informação para quem faz, e como eu falei, pode ser que caia um câncer de mama jovem na mão de quem não faz muito, mas é esse que você vai poder dar chance dela tratar rápido. Então, reconhecer uma queixa palpável suspeita, uma história suspeita e uma imagem suspeita, mesmo que você não construa, porque às vezes quando cai na nossa mão, a gente duplica, triplica o tamanho da lesão, né? O primeiro que fez, às vezes ele vê pequeno, ele vê alguma coisa errada, mas ele não consegue nem estender. Quando chega na mão do especialista, ele abre, ele faz parte da ressonância, ele abre a imagem. Mas é ele que faz a diferença. Então, quem faz a diferença é o primeiro. Então, reconhecer, como disse, a imagem suspeita, a queixa suspeita e passar para frente já faz a diferença, na minha opinião. Eu queria só colocar uma coisa aqui também, que tem alguns residentes da ginecologia assistindo. O ultrassom para paciente jovem não é rastreamento. O ultrassom não é método isolado de rastreamento. Não é porque ela não tem 40 anos que eu vou fazer ultrassom de rastreamento. O raciocínio não é esse. É o ultrassom no cenário diagnóstico de uma paciente com alteração palpável. Abaixo dos 40 anos, as pacientes não têm indicação de fazer rastreamento, a não ser que você separe naqueles grupos de alto risco, que era o que a gente estava discutindo aqui agora. Você identificou que ela tem um risco maior, então você vai ter uma prevalência maior da doença que justifica rastrear por algum motivo. Mas o ultrassom como método de rastreamento, ele é um método muito falho, muito ruim. E a gente talvez é muito apegado no Brasil ao como mamografia e ultrassom.
E esse combo mamografia e ultrassom consome energia e dinheiro. E por isso talvez a gente não dê espaço para ressonância. Então, no caso do rastreamento da paciente jovem, é o lugar da ressonância, como o Rodrigo colocou. E nos libertar deste ultrassom que vem de anos no hábito, é que eu acho que é a tarefa difícil, né? Então, é isso. Só colocar alguns dados. Desculpa, Bê. Não, pode falar, depois eu vou na plateia. Só colocar alguns dados sobre o estudo que a gente participou lá na Universidade de Chicago, de pacientes de alto risco. Né? Eram pacientes acima de 20% de risco ou mutadas. 50% eram mutadas e 50% eram de risco, só sem mutação. Tá? Então, assim, a sensibilidade, o ultrassom, depois de 2 anos do estudo, ele foi encerrado, porque eles não viram nenhum tipo de benefício no rastreamento. Então, existia o ultrassom, tá? E a ressonância desse estudo, quando você fazia só mamografia, a sensibilidade foi de 50%, identificação dos tumores, ressonância mais mamografia ultrapassou 90% de sensibilidade. Mas eu queria trazer o dado aqui para a Érica, que acho que é interessante, que assim, os falsos positivos, 2/3 aconteceram na primeira e na segunda ressonância. Então, na minha prática clínica, quando eu vou pedir a primeira ressonância para uma paciente de alto risco, eu aviso ela que a primeira e a segunda ressonância podem ser difíceis e que existe uma possibilidade que não é desprezível de falso positivo, mas a maior parte dos alarmes na primeira e na segunda ressonância não vão ser câncer. Só que depois, né, quando você tem aquela história do jogo dos 7 erros, você vai fazendo sempre no mesmo lugar, com a mesma pessoa, que tem a mesma máquina e a mesma sequência, aí o falso positivo vai caindo bastante, certo? Então, assim, você já tem que preparar o paciente na prática clínica que ela pode enfrentar um falso positivo. Então, você não pode ter medo de pedir a ressonância por causa do falso positivo. Você prepara o paciente, tenha uma equipe parceira do seu lado, que vai tentar o máximo possível fazer um ultrassom second look, uma mamografia para tentar resolver esse cenário, mas no momento que aquela paciente começa a fazer o segmento, isso vai melhorar. Isso tem que colocar para ela. Né? E é dessa forma que eu tento passar isso na prática clínica, o que a gente está discutindo aqui na teoria. E a gente tem melhorado também, né, com o passar do tempo. Por exemplo, agora está vindo uma melhora, que é a FAST, que são as sequências angiográficas, que mostram para a gente as lesões de maior risco, que a gente vai fazer serem mais suspeitas. Os serviços estão aumentando esse tipo de recurso, isso é muito bacana, mas teve uma pergunta ali no chat falando que muitos colegas acabam tendo dificuldade, questionando o pedido da ressonância por causa de lesões que são vistas apenas na ressonância, que você não teria como biopsiar. Como radiologista, a gente, primeiro, tenta sempre fazer o second look, o ultrassom direcionado com a pessoa que fez a ressonância. Essa pessoa ela já montou na cabeça dela um mapa, e a gente vai meio que abre a imaginação. Quando você conhece a ressonância, você vai fazer aquele ultrassom, você abre a imaginação. Você sabe se ele está mais perto da gordura, se tem um ligamento, você pode entrar lá na ressonância e olhar se tem um cistinho do lado, quer dizer, o seu resultado é muito melhor. O índice de ultrassom direcionado, que não vai mostrar nada, cai muito. Então, primeiro é tentar que o ultrassom direcionado seja feito por quem fez a ressonância, por quem conhece aquele caso. Mas, e cada vez mais, a gente está tendo recursos para isso. Vai entrar mamografia com contraste, os próprios biópsia e marcação guiadas por ressonância. Ive, Paulo, ou Érica, vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Eu queria só complementar uma outra coisa aqui, que o Rodrigo falou que é 1 para cada 4 pacientes com câncer de mama abaixo dos 40 anos tem uma mutação genética, né? Abaixo dos 35 tem uma mutação genética. A nossa chance de ajudar essas pacientes é identificar essas pacientes e fazer o rastreamento com a ressonância, que no Canadá já mostrou que reduz mortalidade, fazendo as pacientes mutadas. Então, o nosso grande desafio é identificar
Então, é super importante que a gente coloque os questionários de risco na prática clínica do ginecologista, do médico da família e da gente radiologista, que a paciente passa no serviço por algum momento. Eu acho que é o que a gente vai poder fazer, uma vez que rastrear essas pacientes custo-efetivamente, não é custo-efetivo. E perguntas é uma coisa que não gasta nenhum real, né? Então, acho que essa é a nossa principal, que eu consigo enxergar como a principal estratégia para a gente ajudar pelo menos um quarto dessas pacientes jovens que têm câncer de mama a tentar o diagnóstico precoce, que é a chave do sucesso, né? É uma triagem, né, doutora Ive? Então, assim, uma coisa é triar, outra coisa é rastrear. Então, por esse problema de falta de organização, que é, às vezes, excesso de recursos de um lugar e falta em outro, o que a gente tenta é triar, né? Então, esse cenário realmente ideal, o Dr. Rodrigo falou, de ter essa cumplicidade, essa parceria com quem faz a imagem, tudo anda bem. Mas eu acho assim, o cenário da mamodiagnóstica, até colocaram aqui, só falando sobre o chat, falando sobre a tomossíntese também. A tomossíntese é boa, é relevante, ela ajuda nos casos da mama densa, mas eu acho que a ferramenta fundamental para a investigação é o ultrassom. E o ultrassom, ele é problemático, porque ele é muito operador dependente. Então, todas as histórias, a gente guarda, todo mundo já deve ter visto caso de negligência, de caso atrasado, porque esses casos ficam na nossa memória, né? Então, o ultrassom, ele é como se fosse o clínico do pronto-socorro. É ele que pode levar ela para um lado ou para o outro. Então, eu sempre bato na tecla que o ultrassom bem feito, ele resolve. A gente cansa de ficar fazendo acompanhamento de nódulo que não é nada, cansa de fazer exame que é rastreamento ou mastologia, mas quando chega uma queixa palpável, você identifica um nódulo irregular, você tem que dar o start, porque você viu tudo, você é meio Cassandra, assim, você sabe tudo que vai vir pela frente. Então, indicar a biópsia, encaminhar, tentar ajudar aquela paciente, porque aquele caso vai poder fazer diferença. No cenário do rastreamento, eu acho que quando tem o equipamento adequado, o médico que solicita, como o Dr. Rodrigo, de acalmar a paciente, é o cenário ideal. Agora, o cenário que eu mais vejo, infelizmente, é essa falta de diálogo. A paciente chega com menos conhecimento do exame, aí o exame ele é tropeçado, porque aí não faz o second look adequadamente, aí indica uma biópsia que quando ela vai ver o preço, ela não tem nem noção como fazer. Então, então que bom que tem bastante especialidades aqui que falem a mesma língua, ou seja, para todo mundo, desde o começo do rastreamento, falar a mesma língua e a paciente ter essa tranquilidade, como o Dr. Rodrigo falou. Minha sugestão é que, assim, exista uma interação entre as equipes de oncogenética e os centros de radiologia na região de vocês. Vocês estabeleçam fluxogramas de encaminhamento para pacientes para realizarem testagem genética, seja no rastreamento, quando você detecta alguns sinais. Então, assim, a mãe da paciente teve câncer de mama aos 30 anos e faleceu, a tia teve câncer de mama aos 40 anos de idade. Essa mulher está chegando lá desesperada na sua clínica querendo fazer um ultrassom. Tipo, sem queixa nenhuma. Tem cabimento? Então, essa paciente ela precisaria ser acolhida, identificar e falar, a senhora precisa ir para tal profissional. Esse profissional, sendo conectado com a clínica, se ele encontrar uma alteração genética, ele vai devolver essa paciente para a clínica. Então, é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, a paciente sai ganhando, a clínica sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Então, tentem organizar essas estratégias e, no momento que você faz um diagnóstico de uma mutação, só para colocar um pouquinho mais de pimenta aqui na discussão, a Sociedade Europeia, em 2022, final de 2022, ela não só recomenda a ressonância como rastreamento para esses pacientes, como para a BRCA1, elas começaram a propor a cada 6 meses. 6 meses. A ressonância para a BRCA1 somente. Então, assim, talvez a gente tenha a possibilidade de fazer com protocolos abreviados, ressonâncias mais baratas, mais acessíveis à população geral, através desses novos protocolos diferenciados, mas neste momento ainda não existe como uma recomendação firme, né, das sociedades, e a europeia, que é extremamente conservadora nesse sentido, está indo já para um lado até um pouco mais agressivo de rastreamento para pacientes mutadas. Tá? Então, a gente está ficando para trás. Como é que a gente vai conseguir trazer isso para a nossa população?
Bom, já no adiantado da hora, eu acho que nós já podemos... Alguém quer falar mais alguma coisa? Doutora Ive, doutora Érica, Paula? Me desculpe se passou alguma pergunta, vi bastante elogio, tem bastante colegas aqui também, não sei quanto que vale, hein? Tem colegas, amigos, agradeço muito os parabéns. Tem uma consideração aqui que é das grávidas, né, que a Thaís colocou aqui no chat, então, para não ficar deixando passar, né, assim, imaginando que é alguma coisa relacionada à lactação, à gravidez, fazer biópsia logo, né, não ter diagnóstico tardio. Tá ótimo, então. Queria agradecer demais a todos, foi muito bom, muito esclarecedor, sensacional. E a gente vai fazer uma nova live, a nossa nova live da mama, na primeira semana de outubro, a gente já vai avisar com antecedência. Muito obrigada, doutor Rodrigo, Érica, Ive, Paula, e até a próxima.